e a todas. O IF Sertão Pernambucano agradece a presença de todos vocês na participação efetiva no primeiro Festival Virtual de Arte e Cultura e convida a se inscreverem no restante da programação. Nós temos atividades acontecendo até às 21h30, então você pode, a qualquer momento, antes do início da atividade, fazer sua inscrição lá pelo IF Eventos, tá? Então, sejam todos e todas bem-vindos a essa nossa conversa de hoje. Eu sou o professor Paulo Henrique Reis, sou professor da língua portuguesa do IF Sertão Campus Petrolina, e para falar sobre o processo Medusa, a arte como território de afetos, debates e insurgência simbólica, eu gostaria de convidar a nossa palestrante de hoje, que é a atriz Cris Crispim. A Cris, ela é professora, produtora cultural, arte educadora, licenciada em artes visuais pela Univasf, é pós-graduada em dança educacional e artes cênicas pela Sensupeg, é mestranda em educação, cultura e territórios semiáridos pelo programa de pós-graduação da UNEB, é professora de arte e ensino regular do ensino médio e profissional do estado da Bahia, é também cofundadora da Companhia Biruta de Teatro, grupo no qual desenvolve ações de formação artística de jovens da periferia e de pesquisa artística a partir de vivências dos processos e práticas populares de cultura e resistência das margens do Rio São Francisco. Boa tarde, Cris, muito obrigado pelo convite, é uma honra muito grande estar aqui dividindo esse espaço contigo. A palavra é sua. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todo mundo que está chegando aqui nesse espaço digital. Quero agradecer ao IF Sertão, na pessoa do professor Paulo, né, que é um colega tanto do campo da educação quanto do campo das artes visuais, do campo da cena teatral. Então, é um colega de vários espaços aí, e é uma honra também estar contigo aqui. Agradeço pela construção desse momento que oportuniza, né, através dessa palavra, a difusão de uma memória do teatro, né, nesse momento que a gente está, que é por uma questão humanitária e uma questão de saúde pública, a gente está impedido de ir ao teatro, né? Infelizmente, hoje somos 120 mil mortos por Covid-19. A gente não está podendo realizar esse ritual de ir ao teatro, né? Mas, pelo menos, não presencialmente. Mas, sobre essa presença, eu queria que é bom a gente não deixar de falar dessa memória do teatro presente, de um ritual presente, mesmo a gente, nesse momento, buscando outras alternativas e alternativas válidas, mediadas por essa tecnologia, como a gente está aqui agora, quando tudo isso passar, e isso tudo vai passar, a gente precisa que as pessoas, que o público guardem essa memória afetiva do teatro, e eles voltem ao teatro, né, e encontrem no teatro, talvez até com mais força, né, depois de passando por isso, desse espaço de construção de um afeto e de debate, de insurgências, para pensar nosso mundo, para disputar nosso futuro, para fazer com que a gente consiga repensar nossos valores. E é um pouco sobre isso que eu quero falar aqui hoje, para falar do tema, né, dessa webinar. Quando eu falei de memória, lógico que, nesse caso do processo Medusa, estou falando de uma memória recente, uma memória viva, a gente estava em temporada até bem pouco tempo, a gente interrompeu, na verdade, a temporada por conta da pandemia, tínhamos programado 12 apresentações do espetáculo, e apresentamos 6, e a partir do dia 15 de março a gente teve que interromper. Mas aí eu quero falar desse percurso de criação do espetáculo Processo Medusa,
e da arte como território de afetos, debates e insurgências simbólicas, que é o tema da nossa palestra hoje. O Processo Medusa estreou em 2017. Esse foi um ano de estreia. Mas a gente começa a trabalhar o processo criativo em 2016, com a segunda turma do Núcleo Biruta de Teatro. Esse núcleo é resultado de uma ocupação da Companhia Biruta no bairro Rio Corrente, no Céu das Águas, um equipamento cultural que foi inaugurado lá em 2014, né, pelo governo federal, e é mantido pela gestão municipal, e ele tem um regimento interno que diz que a gestão deve ser compartilhada com a sociedade civil e a comunidade, e participamos dessa gestão e através dessa ocupação artística, né? A gente tem, eu queria antes de entrar no assunto em si de entrar na fala em si, falar um pouco desse lugar, de onde parte. Eu fiz o roteiro aqui, mas justamente a parte que tem isso eu perdi. Mas, bem, enfim. Eu queria falar de onde surge esse espaço que permite que a gente possa criar o Processo Medusa. Então, eu quero falar da Companhia Biruta de Teatro, que é uma companhia do sertão do São Francisco, é uma companhia sediada em Petrolina, onde seus componentes residem na periferia, e é aqui na periferia onde a gente busca desenvolver nossos trabalhos e daqui apresentar em qualquer lugar em que sejamos convidados, mas a gente procura manter a relação com a comunidade. Então, essa companhia, ela nasce em 2008, mas em 2013, ela cria o Núcleo Biruta de Teatro. Em 2013, a gente tinha alugado um ponto comercial aqui no bairro São Gonçalo, onde a maioria da gente reside, né? O grupo hoje é formado por mim, Cristiane Crispim, por Antônio Veronaldo, por Juliane Moura e Camila Rodrigues. Saudar meus companheiros que estão aqui presentes também, as companheiras. E a gente, em 2013, quando aluga esse ponto comercial, que a gente usa como sede, a gente abre também oficinas para a comunidade. A gente abre em 2013 e aí a gente precisa interromper por 2 anos, e um dos motivos é que a gente não consegue manter o aluguel, né, desse ponto comercial. Então, a gente sabe da inauguração do Céu das Águas, desse equipamento cultural, lá no Rio Corrente, que é um bairro vizinho aqui do São Gonçalo, e aí a gente oferece para a prefeitura uma contrapartida, né, digamos assim, para que a gente use o espaço para ensaiar, que a gente use o espaço para criar nossos espetáculos, e aí, em contrapartida, a gente oferece as oficinas à comunidade, coisa que a gente já fazia quando alugava um ponto. Então, para a gente era a oportunidade de dar continuidade a esse projeto do núcleo. E aí, esse núcleo, ele é esse espaço de formação, um espaço de educação não formal, e que a gente busca manter um diálogo constante, permanente, entre o sentido de comunidade e o fazer teatral, através de oficinas, de leituras, de saraus, de montagens de espetáculos, de produção de eventos, enfim. A gente tem como montagem de espetáculos a gente tem Insurreição do Amor, Ponto Poético, Processo Medusa e Corpo Fechado. Esses são alguns dos experimentos que a gente tem. E aí o Processo Medusa, ele vem dentro desse contexto, a partir da coordenação da Companhia Biruta dentro desse núcleo, o Núcleo Biruta de Teatro, dentro desse contexto
de relação comunitária também. E a gente, na segunda turma, em 2016, a gente a gente está ali recebendo o público e a gente sempre costuma fazer nos nossos encontros uma pergunta que a gente considera crucial para situar a gente, para situar todo a gente enquanto artistas e quem também, os jovens que estão ali tendo contato com esse início de formação, a gente costuma fazer uma pergunta: quem eu sou? Né, que é uma pergunta que parece simples, mas que tá intrínseco nela muitas questões, e questões que são subjetivas e que são objetivas, que dizem respeito às relações sociais. Em 2015, na primeira turma, a gente faz isso, mas em 2016 a gente repete na nova turma, e nessa nova turma, que traz essa... Quando a gente traz essa pergunta, a maioria das respostas eram: sou mulher, era um grupo majoritariamente de mulher. Sou negra, parda, mestiça, cabocla, sou da periferia. Então, a gente tem esse contexto, esse corpo coletivo, com essa identidade. E a gente também vive, em 2016, um golpe e uma conjuntura política, onde a gente tem uma situação de um processo altamente misógino, violento, e onde os símbolos desse processo e utilizados na disputa política desse processo, eles escancaram esse caráter de ódio à primeira mulher presidenta do país, e ela, a ponto da gente ver imagens, por exemplo, só lembrando, de adesivos dessa mulher, dessa presidenta, nos carros, no lugar onde coloca-se a bomba de gasolina, para quando se colocar essa bomba de gasolina, que na época custava R$ 2,50, metade do que custa hoje, isso simulasse, essa imagem, essa ação, com essa imagem simulasse um estupro, a imagem daquela mulher. Então, aquilo era muito forte e aquilo atingia a todas nós, mulheres. A gente tem essa conjuntura, a gente tem também, junto, em contraposição a isso, né, contrário a essa opressão, a gente tem uma atmosfera de primavera feminista, levantes de mulheres, sobretudo de meninas, de jovens, se afirmando e conhecendo o feminismo no mundo e aqui no Brasil, e aqui em Petrolina, e aqui no Núcleo Biruta de Teatro. Tinha meninas que estavam participando de coletivos feministas e estavam nessa busca. Eu, como uma das orientadoras, né, junto com o Veronaldo e com o Ju, eu me senti tentando criar sentido para nosso fazer nessas conjunturas todas, e como mulher, e também afetada por todas essas questões, também muito incomodada com o caráter misógino da conjuntura política, mas também enfrentando, né, meus problemas, minhas lutas pessoais contra o machismo, e vendo também essas meninas, e vendo esse núcleo majoritariamente feminino, eu trouxe uma provocação que virou o mote da nossa pesquisa, a partir do processo Medusa, né, de onde partiu o processo Medusa, que é Corpo, Mulher e Democracia. A partir disso, a gente foi fazendo várias pesquisas a gente entrou nos estudos de gênero, né? A gente partiu lá de quem eu sou, e aí, para começar a se perguntar, a partir das respostas, a gente se perguntar o que é ser mulher.
né? E também trazendo todo o arcabouço simbólico e de representações, tanto de conformação quanto de confrontação, né, do que é esse ser mulher dentro de uma sociedade patriarcal, machista, extremamente violenta. E aí, a partir daí, a gente foi juntando imagens, representações, estudos, pesquisas, e aí começou um processo de ensino, de um processo de aprendizagem, de autoaprendizagem, que é muito, digamos assim, fértil no espaço da educação não formal, né, onde onde a gente consegue se entender como sujeitos, como sujeitas históricas, né? A gente pode pensar o processo como um caminhar, né? O processo é uma atividade ali contínua que vai chegar a um resultado. O processo é um processo criativo, um processo é algo ali que está se forjando, que está em andamento. Quando a gente pensou esse nome processo no início, a gente pensou o nome processo ali que estaria, digamos assim, a gente iria fazer o espetáculo, mas ele não estaria pronto ainda, ele viria se transformar por algumas vezes ainda, e aí a gente foi e pensou, vamos colocar esse nome, depois a gente apresenta e depois a gente vai vendo o que mais precisa mudar. Mas não foi isso que aconteceu, a gente acabou por pensando, o processo, ele acabou se configurando em outro lugar. A gente teve pouquíssimas transformações do espetáculo em si, a gente precisou, às vezes, mudar de elenco, e aí a gente... Mas opa, voltou. Pessoal do chat, se puder me dar um oi. Mas voltou, tá tudo ok agora? Opa. Tá ok, né? Pronto. Então, a gente teve poucas modificações, e o que aconteceu e o que vem acontecendo até hoje é que esse processo tem sido o processo de nos entendermos como mulheres marcadas socialmente num lugar de sujeição, mas que também começava a se ver como atrizes feministas, mulheres que apresentavam e trabalhavam o seu corpo e a sua expressividade como uma maneira de insurgir, de se rebelar ao sistema que, no cotidiano, nos subjugava, né? Os homens pensando também seu lugar como agentes desse sistema opressor, pensando seus privilégios e repensando os seus atos diante dessa estrutura. Então, o processo Medusa, para a gente, ficou nesse lugar, desse processo, que até hoje acontece dentro da gente, a partir das reverberações de tudo que o processo Medusa acaba trazendo. É um processo de conhecimento e de reconhecimento como sujeitos históricos, né? E aí esse processo tem a ver com nossa vida pessoal, tinha muito a ver com nossa vida pessoal, porque essas histórias eram trazidas, mas tinha a ver também com uma história coletiva. Era uma caminhada, né? Era um processo e uma caminhada de passos que vêm de muito longe,
de passos que vêm de muito antes da gente, de passos que vêm de nossas ancestrais, né? Nossas mães, nossas ancestrais negras, indígenas, trabalhadoras, enfim. E aí, para saber quem somos, a gente precisava da memória sobre esse percurso feito até aqui, até essa pergunta crucial da qual eu falei para vocês, que é sobre o que é ser mulher, né? E para a gente se reconstituir enquanto essas atrizes que começavam a se colocar como feministas, porque entendia que essa marcação de feminista era o que nos interessava para transformar a nossa realidade, né? A construção de uma sociedade mais justa para as mulheres, mas não só para a gente, para todo mundo. E aí, para fazer essa reconstituição e essa marcação, para nos constituirmos como essas atrizes feministas, a gente precisava reconstituir nossa memória enquanto mulheres, que é um desafio e tanto. Né? A gente sabe do tamanho da invisibilidade, do tamanho do silenciamento que as mulheres, de modo geral, na história, mas sobretudo as mulheres e as famílias mestiças, negras, indígenas, né, com o que elas sofrem. Então, a gente escolheu, com as poucas referências que a gente tinha, umas referências potentes, recorrer às memórias das lutas das mulheres no Brasil, para poder contar a nossa história. A gente tinha os dados das violências, esse dado de violências, dados, números e histórias vividas, né, de violência, mas a gente também foi em busca dessas memórias das lutas das mulheres. E aí fomos em busca de representações de mulheres com guerreiras, de estéticas ancestrais, mitológicas, as guerreiras de Daomé, as amazonas, as ninfas, as mulheres do quilombo, tudo isso foi referência para a gente, né? A gente pensou nas mulheres do Brasil, mas também a gente alarga isso para o nível global, trazendo as mulheres do Kurdistão, da Gangue Rosa da Índia. E, enfim, a gente encontra os mitos de Medusa e Atena, que eram duas representações antagônicas, né, de mulheres, que traziam nas suas construções as contradições da sua sociedade, que era a Grécia Antiga, considerada o berço da civilização ocidental, que é o que parece constituir toda a nossa miséria, né? Lembrando que a cidade de Atena é um berço de uma democracia restrita a homens, donos de terras, e de filhos e pais atenienses. Assim. Então, era um conceito de democracia bem restrito, que de alguma forma ainda perdura aqui em todo o território colonizado, sobretudo. E Medusa era uma bela e obediente sacerdotisa, condenada a monstro, né, pela deusa patriarcal Atena, que a culpou pela própria vítima, que ela foi vítima, Atena culpou ela pelo estupro que ela sofreu do tio de Atena, o Poseidon. Então, rememorar esse mito e conhecer essa história completa, porque às vezes a gente só conhecia a ideia de Medusa como monstro, mas não sabia de toda essa história. Então, conhecer essa história, rememorar essa mulher que transformava quem a olhava em pedra, relacionava-se também à cultura do estupro. A gente conseguia, essa memória se relacionava ao que a gente vive na nossa sociedade, que é a cultura do estupro, onde a gente vê notícias de jornais direto e onde temos vivências, situações vividas por nós mesmas ou muito próximas. O mito de Medusa, então, se apresentou para nós como essa síntese da causa de toda luta feminista. Então, a gente procurou revisitar e revisar esse mito na sua atualidade para elaborar um corpo cênico que suscitasse imagens de superação dessa sociedade, dessa sociedade patriarcal e dessa cultura. Então, como eu disse, a gente foi buscando referências que, mesmo poucas, em relação aos heróis masculinos, por exemplo, eram referências potentes, e aí esse corpo das guerreiras, esse corpo altivo, forte,
pareciam capazes de reverter durante os exercícios, né, os exercícios cênicos, as investigações cênicas e práticas de corpo, revertia os estigmas que o nosso próprio corpo carregava da violência e que ainda carrega, que tem a ver com medo, com vergonha, com todas as violências que nos impuseram. E aí, nesse processo, a gente foi pegando alguns símbolos, alguns signos, e transformamos, por exemplo, os cachorros usados na perseguição dos povos indígenas e para capturar mulheres indígenas e as mulheres indígenas serem estupradas, a gente transformou essa expressão pega a dente de cachorro, muito comum para relatar esse fato histórico na linguagem popular, a gente transformou esse cachorro em matilha de revolta e enfrentamento. As víboras de Medusa, as imagens das cobras que Atena condenou Medusa, transformou seus belos cabelos em cobras, em víboras, essa imagem a gente transformou no ninho de cobras feitas por corpos de mulheres coletivos, de coletivo de mulheres feiticeiras, que subvertem a maldição do patriarcado. E, ao fim, o que a gente vê é que a gente apresenta essa experiência do nosso corpo, tanto como atrizes que vivenciaram esse processo, como da nossa história, mas a gente apresenta também a revolta e o desejo de nós, atrizes, mulheres desse processo, e dos homens também que participaram dele, de sermos um corpo que se permite, isso a gente aprende com a cultura popular, que se permite a luta e a dança, né? Um processo de tomada de consciência para que a gente se apropriasse desses símbolos e desses signos, que possam restituir para a gente uma esperança de uma sociedade melhor, né? Pensar como é que a gente pode reorganizar essa sociedade. E aí essa esperança tem sido compartilhada através das apresentações da companhia, das apresentações do Processo Medusa. O Processo Medusa, ele realizou por volta de 20 apresentações, e ainda tem para realizar mais 6, e tem outro projeto de circulação que é na região do Sertão de São Francisco. Quando tudo isso passar, a gente vai voltar. E aí ele dura, o espetáculo, mais ou menos 50 minutos. E aí tem um bate-papo no final que dura 1h30. Isso é mais que dura o espetáculo. Mas é um espaço que também, esse espaço pós o espetáculo, de assentamento de todas essas expressões, provoca muito, mexe muito com todo mundo, que traz depoimentos, que partilham depoimentos. O que a gente percebe é que é esse espaço que a gente constrói, de fruição estética, que mostra situações duras, mas que também traz simbologias insurgentes, né, que incluem tanto o imaginário de revolta, mas também um imaginário de acolhida, um imaginário de revisão da sociedade a partir do feminismo. Esse se torna um lugar seguro para essas partilhas, né? As mulheres relatam coisas que acontecem com elas, as pessoas expressam suas impressões e enquanto ficaram mexidas. Enfim, Processo Medusa ainda reverbera na gente, nas pessoas que fizeram, e a gente tem muitos depoimentos também de quem assiste. E é isso, eu vou encerrar por aqui, porque a gente ainda tem a gente ainda tem perguntas, e também eu tenho um vídeo para mostrar, que é um teaser do espetáculo. A gente pode mostrar agora, com o final da minha fala, e depois abrir para interação. A dona Aranha subiu pela parede, veio a chuva forte e a derrubou. Já passou a chuva, o sol já vem surgindo, e a dona Aranha continua a subir. Ela é teimosa e desobediente, sobe, 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 não está contente. Já passou a chuva, o sol já vem surgindo, e a dona Aranha continua a subir. E a dona Aranha continua a
Continuaremos a clamar por justiça. Teus heróis exploradores, teus heróis estupradores, teus heróis assassinos. Injustiça e condena a vítima e vangloria o carrasco. Amanhecerei viva, violentamente É isso, gente. Processo Medusa é um processo de transformação de quem participa, de quem tem participado. Muitas pessoas que têm assistido também têm dado esse depoimento. E aí eu queria falar da ficha técnica, encerrar também falando as pessoas, as outras pessoas que construíram. Opa! Espera aqui que eu deixei o... É que tu continuou o vídeo e eu fiquei ouvindo. Bem, travou? Espera. Como eu estava dizendo, eu quero falar de quem construiu esse espetáculo. Muitas delas estão aqui, dessas companheiras dessa jornada, e os companheiros também. A gente tem na produção executiva eu, Cristiane Crispim, na direção, na encenação, Antônio Veronaldo, na orientação, junto ao núcleo, eu, Cristiane Crispim, Juliane Moura e Antônio Veronaldo. A dramaturgia ela é coletiva, ela é feita por todo o elenco, toda a equipe criativa que participou. Então, a gente tem um elenco hoje, Amanda Martins, Anderson Monteiro, Camila Rodrigues, Cíntia Naara, Cristiane Crispim, Érica Suíla, Graciane Lacerda, Jenson Ferreira, Joana Crispim, Juliane Moura, Laiane Amorim, Letícia Rodrigues, Val Nunes, Vitória Régia e Yasmin Rabelo, mas também participaram do processo em outros momentos, né, ali desde 2017, pessoas importantíssimas. E assim, Hanna Lima é uma figura importantíssima para esse processo, que participou da equipe técnica, mas também de todo o processo de criação e de estudo, desse processo de aprendizagem e autoaprendizagem que a gente vivenciou. Também Vanessa Santos, Felipe Paixão, Fabian Gomes, Milena Silva e João Borges. Então, agradecer a todo mundo, é um processo coletivo, como tem sido a luta feminista. A Márcia Tiburi costuma dizer que feminismo é o contrário de solidão, e eu concordo muito com ela. Cris, eu estou olhando aqui os comentários. Carol Oliveira disse: boa tarde, o processo Medusa é maravilhoso, aprendi muito com o processo. Camila Rodrigues, é um trabalho transformador. Casa do Cordel, Mulheres Cordelistas, nossa, lembrei do espetáculo, muito emocionante, repleto de aprendizagem. Então, os comentários são de muitos elogios. Não há uma pergunta até o momento feita, o espaço está aberto para quem quiser fazer perguntas. Como não há nenhuma até o momento, eu vou fazer uma provocação, tá? Eu assisti o processo Medusa 2 vezes, eu disse isso no comentário, acho que era uma live, e assistiria 10, 20 vezes e não me cansaria. Eu acho o espetáculo tocante, é emocionante, forte, bonito,
eu acho que de uma sensibilidade muito grande, e que é um tapa na nossa cara, que às vezes a gente se pega com as nossas companheiras, com os nossos próximos, tendo atitudes que a gente nunca parou para pensar como elas são, muitas vezes, machistas. Né? É uma questão cultural que vai nos afetando e que a gente, quando vai caindo na real, se choca. E eu acho que o espetáculo ele traz essa questão à tona, e de como eu me senti tocado pelo espetáculo. E a minha provocação, na realidade, eu fiz essa provocação num outro espaço, e senti assim uma certa, não sei se eu poderia dizer dessa maneira, mas algo como se eu estivesse fazendo uma crítica, e não foi, de forma alguma. Meu questionamento é que nós estamos, a arte, de uma maneira geral, ela está passando por um período, já vinha há muitos anos, ela sempre foi negligenciada pelo poder público. Ela continua e agora está pior com o nosso atual governo. E eu sou um pessimista, eu não sei para onde a gente vai. Eu acho que só, de fato, com a luta, com uma persistência muito grande nossa, é que a gente pode resistir a essa situação. Então, o meu questionamento na época, e eu questiono a você aqui nesse momento, como uma provocação, por que o espetáculo Medusa e outros espetáculos que eu já assisti, no Sesc, por exemplo, eu sei que é uma questão estética, é uma questão também da intencionalidade de quem faz, mas a limitação do público. Meu questionamento foi isso: por que não tornar o processo Medusa algo assustadoramente visto, sabe? Não é a questão mercadológica, mas eu, por exemplo, assisti 2 vezes. Eu acho que cada pessoa que puder assistir um espetáculo como esse, ela não tem como sair dali sem se transformar, sem mudar alguma coisa nela. E às vezes o que eu percebo é que nós temos feito o teatro muito para nós mesmos. Eu acho que a gente precisa formar plateia, a gente precisa formar público, que eu acho que é quem vai nos dar força e suporte para a gente continuar sobrevivendo na luta. Então, o meu questionamento foi isso: por que limitar a quantidade de pessoas de acesso ao espetáculo? Lógico, compreendo a questão da estética, compreendo a misa. Falhou um pouquinho o teu áudio agora no final. Tá travado um pouquinho. Eu já respondo ou eu espero ele voltar? Cadê o chat? Eu não sei se ele tá travado só para mim. Voltamos. Opa, travou o finalzinho. Eu É entendi. isso. É a questão de por que não tentar levar o espetáculo para o maior número de pessoas possíveis. Porque quando se faz o espetáculo e você mesmo tendo essa questão da preocupação com a própria estética do espetáculo, ao limitar a quantidade do público, por exemplo, para assistir, a gente percebe que ainda há uma outra limitação, que é o fato de a maioria das pessoas são aquelas que sempre estão ali no Sesc ou nos espaços assistindo. Sim. Então, eu sinto que a gente precisaria expandir mais o nosso público, inclusive para ter pessoas para nos defender, artistas, na hora que a gente precisa somar força. Né? E aí eu acho que quando se assiste, e muito adolescente, muito jovem, estudante, talvez precise ter esse contato, e aí tem a questão da escola como uma porta de entrada. Eu não sei qual é a perspectiva de vocês para depois que esse absurdo dessa pandemia acabar, quais são os projetos, além da questão da circulação de que você tratou, mas o trabalho voltado para a escola, que eu acho que a gente tinha que tentar tocar a sensibilidade de mais gente com o espetáculo como o Processo Medusa. Paulinho, a opção pelo espaço e o espaço limitado da forma como foi é muito por nossa relação com o espaço que a gente tem na comunidade. No céu, né? No céu. O primeiro fato é esse, e muito concreto, né? O espaço que a gente tem, onde a gente montou o espetáculo, e a quantidade também de pessoas. Quando a gente vai para um outro lugar
que tem mais cadeiras, mas tem uma outra configuração que o espetáculo, que a estética, aí sim entra a questão que a estética não abarca, também vem a importância de se fazer dessa experiência, dessa fruição estética, uma experiência que não que a posição do público também oportunize outras sensações que, se você faz do modo de que as pessoas estão longe, não tem a mesma sensação, né? Então, quando a gente trabalha em semi-arena, trabalha também, às vezes, avançando para o público, né? Chegando muito perto do público. Tem, então, toda uma marcação de cena que a experiência de Medusa, daquela forma, para a gente... Cris, deu uma travada aí, acho que eu perdi uma parte, não sei se os nossos participantes também não perderam a parte. Se você eu vi puder você voltar um pouquinho. travando, viu? A gente também pensa que essa experiência estética e sensível, né, depende desses códigos que também dizem respeito à espacialidade, né, de onde o público está. Agora, concordo plenamente com você que a gente não pode lidar com o público essa coisa de querer que os públicos sejam as mesmas pessoas. Tu travou um pouquinho, eu não sei se eu estou travando para vocês. Mas, enfim, talvez Paulo fale que eu travei. Eu vou indo, vocês me dizem qualquer coisa, viu, gente? Se travou, se não, eu vou continuando a resposta. E aí, é importante para a gente isso, e a gente tem feito trabalho. Primeiro, o fato de estar na comunidade já muda nosso público. Muitas pessoas tiveram acesso a processo Medusa que não são... Tu me ouviu, Paulinho? Tu deu uma travada. Foi, você também parou um pouco aqui para mim, tá? De vez em quando dando uma travada aí de um lado e do outro. O pessoal disse que só tu travou. Eu vou dar uma E é. continuada. Então mais aqui. Tá, continue. Viu? Continue, que aí se o povo está ouvindo é o que importa, é melhor. Mas aí eu te falo depois. A gente assiste depois, só para que aí... Mas, de certa forma, eu retomo. O fato da gente estar na comunidade, né, já nos direciona para um outro público. Lógico que também temos o desafio de cada vez mais esse espaço não ficar num espaço fechado. E a gente tem, enquanto grupo, pensado sobre essas coisas. Mas aí, como processo Medusa, o que a gente tem encontrado, a gente também acha necessário, sente a necessidade de estar apresentando sempre para mais e mais pessoas, mas aí a gente precisa de condições, políticas públicas e condições para que a gente possa manter temporadas longas, como a gente teve a oportunidade agora com Fucultura, que iniciamos a temporada de 12 apresentações, e nessas 12 apresentações a gente tinha, era sexta, sábado e domingo, e a sexta era dedicada à articulação e mobilização do público da escola, que você falou. E era Muito sempre bem. um retorno incrível. Aquele bate-papo de 1h30, quase, no final, que às vezes só termina porque tem que fechar o espaço. Tem que sair botando o povo para fora. É muito especial, tão quanto a experiência do espetáculo. Veja, tem uma pergunta aqui de Geraldo Lopes. Ele diz: Cris, boa tarde. Como foi esse processo diante de um elenco numeroso? Foi complicado ou foi tranquilo para vocês nessa construção? Um elenco numeroso é sempre complicado, mas o elenco numeroso, foi esse corpo coletivo de mulheres que oportunizou Medusa ser o que é. Né? Então, a gente... esse elenco sempre foi muito comprometido, muito engajado. Então, tem uma coisa assim que não é só estar no palco, transcende, entende? Então, a gente tinha esse elenco sempre muito engajado e muito comprometido com o trabalho. Tivemos que trocar algumas pessoas, mas porque é um processo longo, né? Começou em 2017, aí a vida das pessoas mudam, e a gente teve que trocar de elenco de um e outro, mas, no geral, com esse elenco,
a gente não teve tantos problemas, não, foi tranquilo. Rolou uma alquimia, uma magia aí. Eu acho que a força também está nessa questão do grito feminino lá no palco. Eu acho que é de arrepiar como as meninas parecem, como vocês parecem, uma voz e um corpo só. Então, a gente não consegue dissociar isso. Não há como dizer assim, olha, é uma atriz, é um conjunto que está ali num bloco, numa força que é muito, muito potente, muito, muito. É maravilhoso ver vocês com aquela energia, com aquela força no palco. E aí eu espero que vocês consigam, né, levar isso para mais gente. Eu acho que nós precisamos, os artistas precisam, de alguma maneira, aquela máxima de que o artista tem que ir onde o povo está. Eu acho que ela sempre foi válida e parece que ela está cada dia mais emergente, mais necessária. Uhum. Isso, Deixa eu ver se tem mais pergunta. E pela conversa aqui nos comentários, sou sempre sempre a minha câmera que está com problema. Eu já sempre tive problemas com a minha internet, tenho que estar correndo de um lugar para outro dentro de casa para ver se pega um sinal melhor. Vamos lá, não tem mais pergunta, tá? Eu já fiz minha provocação. A minha próxima é sobre a questão das formações que a Companhia Biruta costuma oferecer. Vocês têm alguma coisa em pauta para os próximos, mesmo que seja alguma coisa virtual, como aquela, sei lá, do Eugênio Barba, que foi maravilhosa, aquela oficina, aquela formação foi linda, trouxe muita coisa boa para quem participou. Vocês têm alguma coisa em pauta e espetáculo novo da Companhia Biruta e Núcleo? Sim, a gente com o Núcleo, a gente tinha iniciado o processo de seleção, deu o resultado e já ia iniciar as aulas presenciais, quando também tivemos que recuar. E aí, com o tempo, quando viu que ia se estender a situação, a gente convocou essas pessoas para ter aulas online. E aí a gente está tendo aulas online, tem discussões sobre a história do teatro, sobre fundamentos teóricos do teatro, e ao mesmo tempo a gente faz provocações para criações dentro do que a gente tem para hoje, né? Que é essa mediação, que é essa situação, mas sem abrir mão de pensar o teatro na sua relação de presença. E aí a gente tem criado estratégias metodológicas para isso. Enfim, também temos feito algumas lives, algumas discussões, por exemplo, tem no YouTube da Companhia Biruta 2 lives que a gente fez, 2 blocos que a gente fez de conversa com o Núcleo, né, que é super interessante também para quem quiser conhecer mais essa garotada, tem parte dela ali conversando e falando sobre esses processos. Então, você encontra no YouTube da Companhia Biruta, de teatro. E a gente tem feito conversas, diálogos com diversos outros grupos. De programado online, a gente ainda não tem nada, mas, assim, fizemos uma performance, que também está lá nas nossas redes sociais, junto com o coletivo, que está nas nossas redes sociais, no IGTV lá do Instagram, também, para quem quiser conferir, é @ciabiruta, e o Facebook é @ciabiruta de teatro, né? Já dando a dica de quem quiser conhecer mais os trabalhos, segue a gente nas redes sociais. A gente está esquentando a mão, sabe quando você esquenta a mão? Ali, fazendo o que é possível para esse momento, para a criação de 3 espetáculos. A gente já criou a dramaturgia de mais um espetáculo para criança, a gente já tem, aí tá vendo estudos paralelos ali sobre como a gente pode ir desenvolvendo, e também estamos nos programando para uma montagem da Hora da Estrela, para em formato teatro de rua. Aí a gente quer isso que você falou da relação com o público, a gente ir buscando essa ampliação e vários tipos de comunicação, embora que a Caixa nos traz recursos
fantásticos, né, de luz. A luz de Medusa é algo que mexe também com as pessoas. Mas a gente quer também se experimentar nesses diversos outros espaços, como a gente vem fazendo, né, na nossa trajetória aí de 12 anos. E também estamos no processo de pesquisa para montar Canudos, um canto a Canudos, histórias de um dilúvio. Mas tudo isso a gente está fazendo devagar, fazendo as pesquisas, fazendo os encontros, as discussões, porque no momento a gente não está podendo se encontrar, nem se encontrar presencialmente. E aí a gente está buscando fazer treino em casa. Está sendo assim. No caso de Canudos, que você falou aí, a inspiração vai ser Os Sertões, de Euclides da Cunha, ou vocês vão na linha do trabalho autoral que vocês costumam fazer? A gente vai na linha do trabalho autoral. Lógico que Os Sertões é uma referência, mas a gente não tem como referência apenas Os Sertões, a gente quer a referência da história a contrapelo, porque Os Sertões acaba sendo uma história importante, que denuncia, mas que também traz alguns estereótipos e oculta essa fala das pessoas, né, dos sujeitos anônimos da história, que não foram referenciados, citados ou pouco citados, sobretudo as mulheres. Então é Canudos contada a partir das mulheres. O elenco sou eu, Camila e Ju, Camila Rodrigues e Juliane Moura, e a dramaturgia está sendo feita, o texto, né, está sendo feito por Luiz Osetti, por Veronaldo, e a gente também está tendo ali a assessoria de Patrícia Oliveira, que é uma pesquisadora das mulheres, assim, de Canudos. Ok. Mais alguma coisa a dizer? Sim, aí eu queria ver isso com você. Outra questão é sobre qual é a importância para um grupo, né? Acompanha Biruta e observa que trabalha, de produzir seu próprio material, de escrever os seus textos, buscando suas fontes de pesquisas próprias e seguindo um caminho próprio independente. O que é que isso lhe rende em termos de aprendizado e de significado para a própria construção artística? A gente, como grupo, desde 2014, porque a gente começou montando Maria Minhoca, texto maravilhoso, de Maria Clara Machado, um clássico. Tem gente que não gosta de Maria Clara Machado, mas ela é fantástica, tem uma comunicação fantástica com o público. A gente montou O Mágico de Oz, montou Pinóquio, clássicos, né, da literatura. Mas teve um momento do grupo, e esse momento anterior foi um momento de muito aprendizado, onde a gente queria se afirmar profissionalmente, no sentido assim de viver de teatro, de botar temporada, abrir bilheteria, de ter essa relação, mas chegou um momento também para a gente onde a gente estava querendo se entender, e se entender quanto gente, quanto artista, a partir do nosso local. Aquela ideia daquelas perguntas que eu falei no início, né, de quem eu sou, e aí com esse quem eu sou é atravessado por esse chão, por esse território, e pelas todas as histórias que nos trouxeram até aqui. E aí a gente leva isso para a metodologia do núcleo, mas leva isso também para a metodologia do grupo. E a gente começa a pesquisa Cenas Ribeirinhas, que é justamente para a gente começar a mapear matrizes culturais, gestuais, matrizes estéticas de contos, de histórias populares e de festividades, de práticas populares, e sonoridades, enfim, de toda a riqueza que essas vivências podem nos trazer. A gente vai mapeando práticas populares do Sertão de São Francisco, daqui de Petrolina até Cabrobó, que a gente faz esse recorte geográfico. E aí a gente vai para comunidades quilombolas, para comunidades indígenas, para comunidades onde tem festas tradicionais, para comunidades atingidas por barragem, e começa a se pensar nesse local, tanto esse sertão, quanto também esse local da periferia a partir da relação com o núcleo. Que aí nos interessa a partir de constatar
toda negação que sofrem nossas matrizes africanas, indígenas, né, nossas mulheres, toda negação e silenciamento, nosso povo nordestino, no caso, né, de Canudos flagelados e colocados à margem, né, da sociedade, a gente pensa, não, como artistas, como pessoas que criam e que lançam mensagens ao mundo, a gente precisa olhar para nossas histórias, olhar para o que nos constitui, não apenas reproduzir referenciais que são importantíssimos, que nós não menosprezamos, né? Nós não vamos jamais menosprezar um Shakespeare, por exemplo, e dizer que ele não é importante, claro. Mas para a gente, para os processos nossos de resistência, inclusive, era muito importante começar a falar de nós mesmos, das coisas que nos constituíam enquanto gente. Se não de nós mesmos diretamente, mas de nós enquanto povo. E aí a gente começa com Chique Flor, montando Chique Flor contra os Monstros na Ilha do Fogo, que é de autoria de Antônio Veronaldo, que faz o texto e fala das lendas ali do Rio da Ilha do Fogo. Também a gente começa a... E aí tem cenas ribeirinhas. Tem um eco. E aí tem cenas ribeirinhas que a gente faz, a partir dessa pesquisa, do recorte, a gente traz também histórias dessas matrizes que a gente começa a se identificar como um grupo sertanejo do semiárido ribeirinho, e usando essas referências. E aí, para a gente, é muito importante essa ideia da gente contar nossas histórias, e a gente promover, a partir do espetáculo, a partir dessa relação, dessa experiência estética, o reconhecimento das pessoas poderem se ver e se reconhecerem, e se reconhecerem, como é o caso de Medusa, como sujeito histórico capaz de transformar, inclusive, sua realidade. Está desligado o microfone. Nós temos pouco menos de 2 minutos. Eu queria que você fizesse os agradecimentos. Eu, de imediato, quero agradecer a sua participação, o convite, o aceite do convite. Convidar as pessoas que estão acompanhando a nossa conversa para que continuem se inscrevendo nas outras atividades do primeiro Festival Virtual de Arte e Cultura do IF Sertão, que vai até às 21 horas, ainda tem evento começando às 21h30. Então, só tenho a agradecer a você por ter aceito participar dessa conversa, e eu queria que você encerrasse fazendo os agradecimentos aos nossos acompanhantes virtuais. Eu que agradeço. Agradeço a você pelo convite, pela criação, pela oportunidade e pela criação do espaço, né? Agradeço a você, da pessoa representando o IF Sertão. E agradeço a todo mundo que está aqui interagindo, meus amigos, ao meu grupo que está aqui, Camila, Veronaldo, ao elenco de Medusa, tem boa parte aqui, Luísa, Letícia, Laiane, eu vi aqui também, meus alunos do ProSub Modelo, do curso técnico de teatro, que também estão aqui, minhas parceiras de profissão, Zuleika está aqui, um grande beijo, Zuleika atriz também, fantástica. Todo mundo que está aqui, Serginho, amigos queridos, Paulo de Mello, uma referência para mim também como artista. Enfim, agradecer esse momento de troca, né? Porque assim, é importante a gente estar trocando, e como eu disse no início, a gente está trazendo essa memória de afeto do teatro para quando tudo isso passar, todo mundo voltar ao teatro e com mais força ainda. Ok, obrigado. Obrigado a Cris e a todo mundo que acompanhou a nossa conversa, e uma boa tarde, um bom restante, melhor dizendo, de festival para todos vocês. Até breve, e a gente se encontra por aí em qualquer lugar, espero.
Tchau e beijos a todos. Tchau, beijo, tchau. Perdoem quem eu esqueci de citar o nome, mas estou aqui, agradeço a todo mundo. Estou aqui feliz. Tchau.